pessoal, tudo bem? Nesse primeiro módulo do treinamento de certificação da Flex Fire nível 1, vou mostrar desde o início como é que é a instalação do nosso produto, da nossa solução. Então, vou mostrar aqui nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, a instalação do sistema operacional. Vocês recebem todo o material no nosso time de CS quando faz a contratação de uma licença, quando vocês fecham o contrato de parceria com as informações de acesso, licenças e tudo mais. Então, vou mostrar aqui já uma máquina virtual que eu criei com o VirtualBox só para mostrar como é que isso funciona. Eu já tenho a máquina criada, vou abrir aqui as configurações dela para mostrar como que ficam as informações. Então, o que eu fiz aqui, né? Então, criei uma máquina com alguns dados específicos, capacidade do sistema, 3 GB de memória e tudo mais. Criei 3 placas de rede, botei 3 adaptadores aqui para simular, né, 2 links de internet, conectado de forma comum NAT, e a terceira placa em modo bridge, que vai simular a nossa LAN, a LAN do nosso ambiente virtualizado. Certo? Então já tenho aqui também a ISO, a imagem de instalação do Alma 8, Alma Linux 8. É uma imagem customizada que nós temos, que disponibilizamos para os parceiros realizar a primeira instalação. Então, a primeira parte da instalação é justamente a instalação do sistema operacional. Vou iniciar a máquina aqui e nós vamos fazer aqui um passo a passo para acompanhar essa instalação, como que funciona o passo a passo de instalação do Hotflex Fire. Deixa eu trazer ele para cá para ir mostrando para vocês. Então, logo que abre a imagem, ele te dá algumas opções. Então, instalação do Hotflex base, com RAID via software, particionamento manual, com acesso remoto via VNC. Mas o que a gente precisa fazer aqui nesse momento é instalação do Hotflex Base. Então, eu vou selecionar ele, ele vai começar a puxar a instalação do sistema operacional. Esse formato inicial de instalação, a gente vai dividir em 3 partes, que é essa parte do sistema operacional e as outras 2 partes é selecionando os módulos que vamos utilizar do Hotflex Fire. E a última parte é o Wizard, que é o passo a passo inicial da nossa instalação. Chegamos aqui então na parte inicial de instalação do Alma Linux. Utilizamos a distribuição Alma Linux aqui na versão 8. Ele já puxa a última versão. Toda vez que a gente precisa gerar uma imagem nova, a gente deixa disponível no nosso site para que vocês façam download. Então, veja que ele já está aqui apresentando as 3 interfaces de rede que a gente apresentou. O nosso processo de instalação do sistema operacional ele é automatizado. Então, vou só habilitar aqui as placas de rede. Vou habilitar a placa de rede que é o do link de internet. Vou habilitar a última placa de rede aqui que é o que eu coloquei em modo bridge. Então veja que ele está com 2 endereços de IP diferentes. Uma do link de internet, né? Ele gera automático via NAT. Outra que é a minha modo bridge, que eu tenho um DHCP interno na minha rede. Então ele já puxou as informações. Vou colocar aqui então treinamento
.artiflex.local. Então, só para botar um nome, um hostname para a máquina já para definir. E vou dar um continuar. Pode ser feita a configuração de forma manual dessas placas de rede também aqui pelo botãozinho de configurar. A partir desse momento, ele já começa a fazer o processo de automatizado de instalação. Então veja que ele já define algumas informações, como o teclado, o suporte ao idioma, o fuso horário, a própria senha de root já é definida, então tudo isso é definido de forma automatizada no nosso processo de instalação. Ele busca também, tipo, vai fazer um formato de particionamento, que a gente já define antes também, e ele busca as fontes de instalação. Então ele vai buscar essas informações todas na internet. Então é importante para fazer a instalação do Artiflex Fire que você tenha internet o tempo todo. Senão ele não consegue realizar a instalação da nossa solução, do nosso produto. Então, depois que ele já conseguiu fazer a parte inicial de reconhecimento de todas as configurações, ele começa a fazer o processo de instalação em si. Então, ele vai passar aqui, vai criar as partições nos discos, vai baixar os pacotes necessários de instalação e também vai baixar o que a gente chama de Artiflex Core. Então, esse processo aqui pode levar entre 30 minutos, 10 minutos até uma hora, vai depender também da velocidade da sua internet. Então, esse processo ele depende mais de como está o seu acesso à internet no momento, que é o que depende para baixar todos os pacotes que são instalados. Então, estamos instalando o sistema operacional completo pela internet, baixando todos os pacotes que precisam para ele rodar inicialmente e também alguns pacotes da Netflix. Então, esse processo vai levar um tempinho e a gente volta no final dele.
Acabando o processo de instalação do sistema operacional, a máquina vai reiniciar sozinha. Então, a gente acompanha aqui, esse é o final do processo de instalação. Então, ela já está reiniciando o equipamento. E após reiniciar o equipamento, ele vai terminar o processo de instalação dos pacotes necessários da Artiflex. Então, aqui eu vou só remover, por exemplo, essa imagem para ele não iniciar de novo. Vou reiniciar a máquina novamente. Deixa eu reiniciar ela aqui. Então, vamos lá. E agora ele vai começar o sistema operacional. Então, vou dar um Enter só para acelerar. E o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um processo que a gente chama de provisionamento. Então, a gente instala, junto com o sistema operacional, a gente instala um conjunto de ferramentas que vão provisionar o servidor. A gente utiliza a Ansible para fazer o provisionamento de várias dessas funções no servidor, que são um provisionamento remoto. E isso é instalado em conjunto no servidor, na instalação inicial. Então, ele terminando essa instalação inicial, ele vai iniciar o servidor novamente e vai concluir o processo de instalação dos pacotes básicos, dos pacotes que a gente precisa para o Artiflex File funcionar. Para daí sim, depois a gente começar realmente a configurar o nosso ambiente. Então, vou deixar aqui ele concluindo novamente a instalação, o processo de instalação do sistema operacional com os pacotes da Artiflex e depois sim a gente parte para os próximos vídeos, que é a conclusão da instalação do ambiente. Vejam que ele aparece aqui na tela, ó, estamos realizando o provisionamento de pós-instalação, por favor aguarde o próximo reboot. Então também ele vai buscar isso de forma remota até concluir o ambiente de instalação, o provisionamento completo do Firewall e depois ele vai reiniciar novamente o servidor e aparecer novamente nessa tela, só que daí já com os dados de acesso, com os IPs configurados corretamente para que a gente possa acessar a aplicação via interface web e configurar o nosso ambiente. Voltando aqui, agora que o processo de provisionamento inicial concluiu, ele reinicia novamente o sistema operacional com todos os pacotes já instalados, tanto o sistema operacional quanto os pacotes necessários da Artiflex, do Artiflex Firewall. E aí, a partir de agora, é que podemos começar a configurar o nosso ambiente. Então, são as instalações dos pacotes que vamos utilizar no ambiente. Então, vou só esperar ele reiniciar novamente o servidor, o que foi instalado aqui, para o ambiente de treinamento, para que possamos olhar como é que fica a tela. Então, esse primeiro vídeo de instalação do produto é mais demonstrando realmente essa primeira parte de instalação do sistema operacional. Como eu falei no vídeo, tudo isso depende da velocidade da sua internet, pois todas as configurações são feitas de maneira remota e automatizada. Então, todos os pacotes necessários do Linux são instalados no processo inicial
de instalação e após o segundo reboot é que foi realizado o processo de instalação dos pacotes do Whiteflex Core. Então ele cai nessa tela inicial, onde nós temos os dois endereços de IP dos dois NATs, então seriam os dois links que nós temos de internet, e eu tenho aqui um endereço 192.168.120, que é da minha LAN, que é por onde nós vamos acessar esse servidor. Eu vou até mostrar como que já fica o acesso dele nesse formato. Então, lembre-se sempre que a configuração precisa ser feita pela uma interface de rede LAN e você vai acessar sempre via navegador. Então, 100.20/9292 https //. Então ele já vai me dar acesso nessa primeira parte de configuração do ambiente. Então, aqui encerramos essa primeira parte de instalação de um servidor. No próximo vídeo vamos ver um pouco dessa parte da instalação dos pacotes, o que a gente precisa, e depois a gente vê os passos do Wizard.